Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos falar um pouco agora sobre a jornada do paciente através de dados, né? Mas primeiramente eu queria me apresentar, né? Comentar um pouco quem somos. Então eu sou o Bruno Souza, eu sou o Head da área de inteligência de negócios, né? Nós somos uma empresa de saúde, né? Uma operadora de saúde é a Unimed Rio, uma empresa de grande porte, né, com mais de 800 mil vidas, e que a gente tem aí um desafio, né? Tínhamos um desafio importante para poder trazer e conhecer melhor a jornada do paciente. Próximo. Junto comigo, no meu time, eu tenho o Gustavo Rangel, que está aqui comigo, que vai falar um pouquinho também mais à frente sobre esse projeto. Né? Então, na agenda, a gente tem o desafio inicial, um projeto piloto, os problemas que a gente enfrentou, os pré-requisitos, as soluções, alguns indicadores, projetos de futuro e um breve encerramento do nosso trabalho. Próximo. Então, assim, para falar com vocês sobre o nosso desafio, né, como eu disse um pouquinho antes, a gente tinha uma missão em trazer para uma área operacional dados, né, e ferramentas que pudesse ajudar a gestão desses pacientes, né, que estão lá internados e que muitas das vezes a gente não tinha, né, esse acompanhamento mais próximo da operadora, né, ficava muito dentro dos hospitais. Então a gente começou a estruturar, né, uma ferramenta da MicroStrategy. A MicroStrategy está com a gente é, há mais de 10 anos aqui na empresa, né? Então é uma parceria já de muito tempo, né? E que a gente vem explorando muito essa ferramenta e tem trazido muitos resultados importantes para o nosso negócio. Então, esse desafio, né, de uma gestão assistida do paciente através de dados, melhorando a sua experiência, né, e essa proximidade da operadora e o prestador, né, para que a gente pudesse melhorar os fluxos dentro dos hospitais, né, para que a gente pudesse fazer um gerenciamento melhor desses pacientes, né? A gente fez algumas mudanças né, na nossa estrutura e a gente teve a necessidade de criar uma área especializada, né, com foco nesse tipo de paciente, né? E aí, com isso, a gente teve algumas criações de indicadores estratégicos, né, para alcançar aí alguns objetivos da empresa, principalmente na linha hospitalar, que é uma linha de grande impacto, né, para todas as operadoras. E aí a gente construímos vários controles, né, e sistemas que a gente pudesse acompanhar em tempo real, né, a internação desses pacientes. Né, através dos dados, né, a gente conseguiu construir algumas funcionalidades que a MicroStrategy oferece para a gente e que a gente veio, né, avançando isso ao longo do tempo, né, trazendo não só os dados que as operadoras já tinham, mas também alguns outros indicadores clínicos para que a gente pudesse fazer a gestão desse paciente de uma maneira mais otimizada. Próximo. E aí eu deixo o Gustavo para falar um pouco sobre a estrutura, né, e os passos que a gente avançou nesse projeto. Com Olá você, pessoal, tudo Gustavo. bem? Obrigado, Bruno. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo, trabalho na área do Bruno, sou analista de BI. Queria aproveitar aqui a oportunidade para agradecer a MicroStrategy aí para estar dando esse espaço para a gente falar um pouco sobre esse nosso projeto que é muito importante e de grande impacto também para a nossa organização, né? Então, falando um pouco sobre isso, a gente cai aqui na nossa estrutura inicial, onde depois que a gente teve a definição
da construção de um núcleo específico para esse tipo de evento que estava ocorrendo na empresa, a gente passou por algumas particularidades, né? Então, assim como toda empresa acaba passando, o projeto aqui acabou iniciando por uma planilha de Excel, né? E a gente tinha necessidade de poder disponibilizar essa informação, porque para que esse sistema pudesse funcionar, a enfermeira tinha que fazer um acompanhamento em loco lá nos nossos prestadores, né, para poder dar um parecer ali sobre aquele cliente e aquela internação que estava ocorrendo naquele momento. Então, para isso, a gente passou a construir uma planilha que pudesse dar subsídios para que a gente pudesse entregar isso para a enfermeira da forma mais clara e objetiva possível, né, para que ela pudesse imputar aquelas informações e aí sim a gente chegar num resultado gerencial que a gente pudesse acompanhar e ter uma gestão mais fidedigna em cima daquilo, né? Então, para isso, a gente utilizou aqui, teve como necessidade colocar essas planilhas no Google Drive, porque a gente necessitava ter um acesso restrito, né, de algumas pessoas da equipe, em particularidade dentro daquele prestador específico que a gente tem como parceiro aqui dentro. Então, a gente iniciou disponibilizando todas essas informações na nuvem para que ela, no momento em que ela chegasse naquele prestador, ela pudesse colocar todas essas informações ali referentes àquele beneficiário. E depois que a gente passou a trazer essas informações, a gente teve a necessidade também de carregar dentro do nosso banco de dados. Então, para isso, a gente teve que construir um processo lá na nossa ferramenta de ETL, onde a gente fazia a requisição dessa informação aí através do Google Drive. Ele retornava essa informação para a gente de forma separada ali, naquele momento das planilhas, a gente unificava essa informação e construir a nossa base de dados para aí sim a gente trazer essas informações aqui via MicroStrategy, consolidando através de cubos, documentos, né, para a gente chegar numa visualização lá no nosso ambiente web. Então, para isso, a gente passou a ter alguns problemas, né? Então, quais foram os problemas que eventualmente aí a gente acabou encontrando no caminho? A gente tinha uma dificuldade ali no início das permissões dessas pastas, né? Porque a cada prestador novo que a gente acabava fazendo um acompanhamento, a gente tinha que criar uma planilha específica, e aí essa planilha não podia ser compartilhada entre outras pessoas, inclusive da mesma equipe. Então, cada pessoa competia somente aquele prestador que ela tinha sido designada, né? Então, a gente passou também a ter uma pessoa que ficou responsável sobre esses problemas que a gente tinha, né, no cadastramento da informação. A gente sabe que planilha Excel a gente tem algumas restrições e, nesse caso, a gente passou a identificar alguns problemas de digitação, por exemplo, onde em alguns momentos as enfermeiras cadastravam hora com caixa alta, hora com caixa baixa. Então, isso no nosso resultado final acabava impactando, né? E para isso, a gente passou a construir também alguns painéis de inconsistência, onde a gente conseguia acompanhar essas informações para que elas pudessem fazer aquele ajuste antes da nossa atualização, né, para poder trazer o dado mais fidedigno possível. Então, aí a gente teve essa necessidade de um colaborador só para acompanhar esses tipos de cadastro. Seguindo, a gente precisava também de alguns pré-requisitos, né, que seriam eles. Aí a gente passou a entender sobre essa problematização que a gente acabou passando e a gente identificou que a gente precisava melhorar a nossa governança em cima desses dados. A gente precisava unificar essas informações para ela ficar de forma mais simples e objetiva para a gente. A gente tinha que ter uma atualização mais frequente desses dados, né, porque no passado, com as planilhas, a gente tinha 2 horários no dia, um período da manhã e um no período da tarde, para que o sistema pudesse carregar aquelas informações. E para isso elas tinham que reajustar aquelas inconsistências antes do cadastro e para a gente poder visualizar isso de uma forma mais fidedigna, né? A gente também identificou que a gente precisava escalar a informação, né?
porque cada prestador novo, se a gente tivesse que criar uma nova planilha para isso, iria inviabilizar muito o nosso processo. Então, a gente tinha que automatizar isso e a gente tinha uma variável também muito importante, que a gente tinha que ter um resultado num curto espaço de tempo. Então, esses foram os pontos que a gente achou necessário para que a gente pudesse chegar numa solução efetiva que pudesse corresponder com a expectativa que a empresa tem. Então, aí a gente chegou numa solução onde a gente identificou alguns produtos e serviços ali que a MicroStrategy consegue oferecer isso para a gente. Então, como ela já é uma parceira de muito tempo, a gente já tem alguns benefícios, né, de conhecer alguns serviços dela, e também a gente passou a conhecer novos produtos. E foi aí que entrou um produto muito interessante que se enquadrava diretamente na necessidade que a gente tinha, que era o Transaction Services. E por ali a gente conseguia o quê? Ter os dados em tempo real, a gente conseguia passar também a ter uma padronização dessa informação, né? Então ali a gente consegue via SQL colocar alguns parâmetros para a gente poder validar aquele tipo de campo, né? E trazer uma confiabilidade maior para a gente. A gente conseguiu ali escalar a nossa informação. Então hoje, quando entra um novo prestador, automaticamente ela só vai colocar o número daquela internação e o sistema tem a capacidade também de fazer um cruzamento dos dados com o nosso DW, né, com o nosso Data Warehouse. E por ali, pelo número da internação, a gente consegue saber quem é o beneficiário, qual o hospital que aquela pessoa está internada, quando ela entrou, qual a idade dela, qual é o plano daquela pessoa. Então, a gente tem toda essa variabilidade ali dentro, tá? E consigo, a MicroStrategy também tem como grande capacidade aí que a gente consegue ver perante as outras empresas, a questão da governança, que deixa ela muito à frente das outras, né? E isso ela consegue trazer de uma forma brilhante para a gente, porque além de identificar alguns pontos de melhoria, ela consegue também nos mostrar outros indicadores para que a gente possa também melhorar a nossa infraestrutura. Com isso, a gente também consegue fazer uma automatização dos processos, que aí já é um outro produto da MicroStrategy também, que é o Command Manager. E por ele, a gente consegue fazer a gestão e o encadeamento, né, o schedule dessa informação, através de outros sistemas. Então, hoje a gente tem integrado também a nossa ferramenta com o Ctrl+M, por exemplo. E isso facilita muito o nosso trabalho, porque ele automatiza todos esses processos de atualização. Hoje, graças a ele, a gente consegue ter uma atualização de 3 em 3 horas da nossa base, e isso ajuda muito quem está lá na operação, né? Com isso, a gente também conseguiu também centralizar a nossa informação e também nos auxiliar nesse sistema que a gente construiu. Então, para isso também, a gente teve um produto muito excelente também que a MicroStrategy conseguiu oferecer para a gente, que é o Enterprise Manager, que ele já é um ótimo produto, mas está sendo melhorado ainda mais com a entrada do Platform Analytics. Então, a tendência é que isso seja melhorado para a gente aqui. A gente consegue fazer um acompanhamento de atualização desses cubos muito mais simples. A gente tem um controle de carga ali dentro, tem os tempos de execução que a gente consegue acompanhar ali diariamente se esses processos estão tendo um tempo de execução aceitável ali perante o que a gente espera. A gente tem um controle de acessos ali, de perfis de usuário, que a gente consegue acompanhar de uma maneira muito mais simples e muito mais segura. Então, todo esse arcabouço a MicroStrategy consegue oferecer para a gente com excelência na hora a gente chegar nesse produto final que a gente espera, né? E para isso, é muito interessante também que a gente, para a concepção desse projeto, a gente estava passando por um assessment na empresa. E o que esse assessment foi interessante? A gente tinha um profissional da MicroStrategy, né, o Ronan, eu aproveito para parabenizar aqui o trabalho que ele fez com a gente, também ter ajudado. Então, se esse projeto hoje existe, claro que tem uma parcela aí de responsabilidade grande dele, juntamente com o pessoal da equipe de internados, a Fernanda, a Viviane, todo esse pessoal. Então, esse projeto nasceu graças a essas pessoas, né? E com esse assessment que o Ronan acabou ajudando a gente conseguiu entregar
um esboço daquele projeto, que a gente trabalha aqui com prototipação. Então, na nossa primeira entrega, a gente conseguiu fazer em 3 dias. Então, era uma coisa que a gente tinha uma dor muito grande para poder entregar um serviço de excelência em tão pouco tempo. Então, com essa funcionalidade do Transaction, ele conseguiu cumprir bem o que a gente esperava e a gente conseguiu mostrar ali para a diretoria que realmente esse trabalho que a gente estava fazendo tinha valor e que tinha muito a agregar para a nossa empresa, né? E para isso, a gente conseguiu, é claro que nesses 3 dias a gente não entregou um projeto em sua completude total como a gente tem hoje, mas a gente conseguiu entregar um produto mínimo viável ali para o início do projeto, né? E além disso, a cerejinha do bolo ali, a MicroStrategy ainda conseguiu oferecer para a gente uma ajuda lá do time da Polônia dela, onde o pessoal ali conseguiram nos ajudar na construção do layout. Eles ofereceram alguns botões para a gente ali, onde a gente vai conseguir ver um pouco mais à frente. Então, ela conseguiu entregar desde o início lá do projeto da captação dos dados até a sua exibição final. Vou falar um pouco agora sobre a solução do MicroStrategy, né? Então, hoje, como é que funciona todo esse sistema? A gente tem algumas telas, né, que o usuário, a enfermeira, no momento em que ela vai fazer aquela visita do paciente, ela vai entrar lá no seu tablet para poder inserir essas informações. Automaticamente, essas transações, elas são orquestradas ali pelo Transaction, que consegue fazer isso de forma ali brilhante, onde ele consegue estabelecer ali uma integração da parte da web com essas requisições de insert, update que a gente acaba fazendo dentro do nosso banco de dados. E a partir dali a gente consegue trazer essas informações do banco através dos cubos e relatórios e também a gente consegue definir algumas permissões ali e é aqui que está a grande vantagem, é a questão da governança que a MicroStrategy consegue oferecer em cima desses produtos que ela tem. E no final ela ainda conseguiu nos ajudar a montar um layout final ali para ter esses resultados via dashboard e da maneira com que a gente precisava e era a necessidade lá da equipe. Então, perante aquela estrutura inicial, que a gente tinha aquele projeto das planilhas, né, a gente conseguiu eliminar essa questão do Google Drive e também a gente tinha um usuário administrativo para poder cuidar dessas informações. O que foi interessante com essa nova solução? A gente conseguiu colocar essa pessoa para fazer trabalhos estratégicos para a área. Então, ele deixou de atender ali a operação naquele momento para fazer esse tipo de trabalho, para passar a ajudar a gestão em coisas muito mais especializadas ali da área, né? Com isso, a gente também conseguiu reduzir a parte que a gente tinha do nosso ETL para poder fazer as transformações que a gente precisava, né? Então, hoje, dentro da estrutura final, a gente faz as requisições via o MicroStrategy, o próprio MicroStrategy imputa esses dados no nosso banco de dados e depois o mesmo MicroStrategy lê essas informações e traz através dos nossos cubos e documentos para os nossos clientes. Então, como é que funciona esse fluxo da informação até a enfermeira cadastrar isso lá na ponta, né? Então, vamos supor que o nosso beneficiário ele passou por alguma intercorrência ali naquele momento e ele necessita buscar alguns dos nossos prestadores, né? Para isso, ele vai ter à disposição os nossos prestadores credenciados ou até mesmo a nossa rede própria, né? Que ele pode passar por algum pronto atendimento ali e assim ele ser redirecionado para um hospital, talvez. Então, depois dessa definição, que ele acaba caindo em algum dos nossos prestadores, ele vai ter ali uma equipe multidisciplinar com assistentes sociais, médicos e enfermeiros que vão ter essa possibilidade de acompanhar ele desde o momento em que ele chega no hospital até o seu desfecho final. Aqui eu vou mostrar um pouco sobre a tela do sistema que a gente criou. E aqui, esse é o layout que o time da Polônia conseguiu fornecer para a gente, juntamente com esses ícones aqui. Então, se vocês possuem aí um produto MicroStrategy, façam uso desse time que é muito bom também e a gente recomenda aqui acima de tudo. Então, aqui a gente vai ter um videozinho simples, explicando um pouco do funcionamento do sistema. Então, aqui, basicamente, a gente tomou alguns cuidados aqui por questões da LGPD, né, para não mostrar nenhum dado crítico do beneficiário. Então, ali nesse momento, ele coloca um pedido, cadastra e automaticamente
ele vai carregar ali algumas informações referentes à carteirinha do beneficiário, o nome dele, o prestador que ele está, se ele está sendo acompanhado por alguma equipe lá do GPU, a gente vai saber quem é o enfermeiro, quem é o médico, vai ter lá a data da internação dele, vai ter a quantidade de visitas, se eventualmente ele já foi evoluído alguma vez. E nesse sublinhado a gente consegue acompanhar o histórico dele. Então, se em algum momento ele já foi visitado para entender como é que estava a patologia daquele cliente, a própria enfermeira tem essa possibilidade de visualizar o histórico, aí se ela quiser copiar aquela informação e colar, para ela fica muito mais simples realizar esse input muito mais rápido, né? A gente tem também a questão de inserir um CID daquela doença do paciente, então a gente consegue saber hoje para o prestador quais são os tipos de doença que estão mais relacionados a ele, né? Aqui a gente consegue ver o tipo de medicamento que o cliente eventualmente aí pode estar utilizando. A gente consegue saber se ele está por algum tipo de nutrição, se é uma dieta zero ou qualquer outra do tipo. Gasoterapia, se ele está em ambiente, o uso de ventilação mecânica. Aí tem a evolução, que ela também pode cadastrar qualquer outro tipo de informação e quando está sendo realizada a data daquela visita, né? E aí a gente tem um botãozinho ali para poder salvar. Então, tudo isso, elas conseguem fazer isso através do nosso sistema. E lá em cima também a gente tem um botão onde a gente pensou também no caso de novas enfermeiras por questões de treinamento. Então a gente tem meio que um tutorialzinho que a pessoa clica ali e ela vai poder entrar no nosso próprio intranet e vai ter um treinamento ali da própria enfermeira falando como que a pessoa deve utilizar aquele sistema, como é que ela deve fazer o input daquela informação e tudo mais. Então isso facilita bastante o dia a dia delas lá. Então aqui a gente vai falar um pouco dos big numbers que a gente tem. Então a gente começou com esse projeto em março lá de 2020 e a gente vai trazer as informações até julho de 2021. Então aqui a gente começou com uma equipe considerável de pessoas e hoje essa equipe já aumentou em 600%. Por questões dos prestadores que a gente passou a acompanhar, também teve um aumento de 455% dos nossos prestadores credenciados. Visitas mês, a gente teve também uma evolução significativa de 1000%, né, desses pacientes, e a quantidade de pacientes a gente conseguiu aumentar também para 3.337% esse acompanhamento. Falando um pouco do nosso ecossistema aqui da Unimed, é claro que a gente fala sobre esse sistema da Unimed como um sistema principal nosso, mas ele também tem outros pontos que auxiliam ele a gente chegar num resultado que a gente está querendo, né? Então, a gente tem lá o censo sistêmico que trabalha em conjunto com ele. Então, hoje no censo sistêmico a gente consegue acompanhar ali de 3 em 3 horas quais pessoas estão internadas, qual é o motivo daquela internação ali. E com isso a gente consegue carregar tudo isso no nosso sistema, onde a gente vai ter todo o quadro clínico daquele paciente. E, eventualmente, como a gente também está passando por esse problema de pandemia, a gente viu a necessidade de construir um sistema ali COVID para poder trabalhar em conjunto com esse sistema Unimed. Então, ali a gente consegue identificar se existem alguns casos que a pessoa fez o exame do COVID, se ela deu positivo, se ela deu negativo, se ela acabou internando posteriormente, se ela acabou voltando por algum outro motivo, de alguma outra patologia que eventualmente aquela pessoa não tinha, a gente consegue ter todo esse acompanhamento também. Então, falando um pouco do nosso ecossistema aqui da visão de futuro, hoje a gente tem o sistema Unimed, o censo sistêmico e o sistema COVID, mas a ideia mais para frente é a gente trabalhar também com o sistema do intercâmbio, que a gente vai conseguir acompanhar os internados fora do nosso município do Rio. A gente vai ter também a possibilidade de acompanhar as pessoas que estão em home care. Então, se em algum momento a pessoa internou, a gente viu que ela não precisava de todo aquele aparato que o hospital oferece para a gente. Ela poderia estar no conforto da casa dela. Claro que não com muita complexidade, né? A gente consegue também fazer a remoção dessa pessoa para que ela fique em casa e ela fique mais
feliz com o nosso trabalho também e a gente nunca esquece desse atendimento de excelência que a gente tem que oferecer. E o Workflow é um sistema que a gente está querendo trazer também, que ele está relacionado às demandas entre as áreas. Então, se ocorre alguma solicitação de alguma resolução de problema entre uma área ou outra, a gente consegue fazer o traqueamento exclusivo através do Workflow. Então, através desse sistema, a gente consegue acompanhar também a efetividade, se aquela área está respondendo aos problemas no tempo que a gente espera e tudo mais. Falando um pouco sobre a nossa visão de futuro, então a gente está fazendo uma atualização aí da versão 2021, né? Que a gente já está aí nos primeiros passos, já está no kickoff. Então, com isso, a gente está querendo trazer a mobilidade, a responsividade e a facilidade dos dossiês de desenvolvimento, né? A gente está pensando bastante também na migração do cloud. Para essa versão da 2021, a gente também está querendo usar um produto interessantíssimo da MicroStrategy, que é o Collaboration, onde em cada dossiê você tem a possibilidade de ter um chat dentro daquele documento, onde você faz a identificação dos possíveis outliers ali, e você consegue mencionar outras pessoas para que deem o parecer daquele outlier, e o melhor de tudo é que você tem o histórico de toda aquela informação. Então, se um gerente está querendo saber o que aconteceu com aquilo naquele momento, ele consegue acessar o painel e ter uma justificativa ali a nível de negócio para entender o problema. E o Hyper Intelligence também, a gente está com um projeto piloto para fazer com o Eric, que a gente vai fazer o acompanhamento ali da jornada do beneficiário. Então, tem uma série de indicadores interessantes que a gente vai conseguir cruzar. Então, o Hyper Intelligence tem essa capacidade de poder trazer essa informação no lugar que a gente estiver, seja no Outlook ou nosso próprio no sistema transacional. Então, a gente tem também essa flexibilidade e a MicroStrategy consegue entregar isso com uma excelência muito grande. E esse sistema Unimed, a gente teve tanta coisa boa que a gente acabou colhendo disso, que a presidência e a diretoria viu que a gente necessitava ter um sistema desse 2.0. Então, ali a gente criou novos indicadores, a gente está querendo trazer algumas novidades, como a jornada do beneficiário, para saber se aquele paciente está reinternando, se ele passou por alguma deshospitalização. Então, a gente vai ter todo esse histórico ali presente no nosso próprio sistema. E a gente vai ter também o histórico pregresso, que a gente está fazendo justamente o quê? A gente está identificando qual é a patologia da pessoa no momento da entrada dela nos nossos hospitais. Se ele já está entrando com várias patologias, como uma dislipidemia, hipertensão, se a pessoa é diabético, então a gente precisa entender isso para poder dar um melhor direcionamento para aquela pessoa, para que ela tenha a melhor experiência possível aqui dentro da nossa empresa, né? E aqui também a gente está querendo trazer algumas análises estatísticas, tudo visando o bem do nosso beneficiário lá na ponta. Então, a princípio, eram essas informações. Eu agradeço aqui novamente a oportunidade que a MicroStrategy oferece para a gente. Deixo aqui o meu contato do Bruno e caso vocês precisem, eu vou estar aqui à disposição de vocês. Obrigado. Muito bem, mais uma vez eu aqui, Fábio Caos, especialista de marketing. Bem, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Gustavo. A apresentação ficou excelente. Bom, a gente tem algumas dúvidas aqui, mas antes eu gostaria que vocês pudessem comentar um pouco mais sobre o Transactional Services, né? Eu vi que vocês utilizam essa ferramenta, mas se vocês pudessem reforçar qual é o uso e se foi fácil ou não de implementar essa tecnologia, acho que seria bastante relevante para o nosso público que está assistindo. Perfeito, Fábio. Acredito que essa eu consigo responder aí para vocês. A princípio, no início do projeto, a gente tem todo um receio, né, sobre a nova tecnologia que a gente eventualmente aí pode utilizar. Então, com relação da MicroStrategy, isso não foi diferente com a gente, né? Mas como a gente já dominava essa tecnologia, para a gente foi muito transparente ali naquele momento. Então, a princípio, todo aquele receio que a gente tinha de novos desenvolvimentos, de como a ferramenta vai performar, isso tudo foi mitigado através desse projeto que a gente conseguiu construir.
E a grande vantagem que a gente conseguiu ver nesse projeto e que teve um grande impacto para a nossa empresa foi justamente no tempo em que a gente conseguiu construir essa funcionalidade, né? Então, a gente chegou ali a comentar que para a nossa primeira entrega, a gente conseguiu fazer essa primeira entrega em 3 dias. Então, isso para a gente era uma coisa absurda, assim, porque em determinados momentos essa questão também foi tratada juntamente à TI, e a TI dava um prazo um pouco esticado, devido às demandas que eles também acabam eventualmente passando por lá, mas o que a gente viu de grande ganho foi nessa questão do tempo de desenvolvimento e na facilidade do uso também da ferramenta. Então, como todas as pessoas já estavam habituadas com o nosso ambiente MicroStrategy, também foi muito fácil das pessoas pegarem tudo isso que a gente desenvolveu e a gente já conseguia aplicar no nosso negócio. Muito legal. Agora, uma pergunta aqui do pessoal da audiência é o seguinte: vocês chegaram a elaborar alguma pesquisa com os pacientes, né, com os clientes de vocês, com relação à melhora, ou de alguma forma conseguiram detectar alguma melhora no atendimento para esses pacientes, para tornar a experiência deles com vocês ainda melhor? Sem dúvida, Fábio. Assim, quando a gente iniciou esse projeto, né, a gente tem dentro do nosso planejamento estratégico, né, o cliente no centro do nosso negócio, né? Então, foi a partir, né, desse insight que a gente teve de construir, né, toda essa plataforma de gestão do paciente lá internado, né, melhorando o tempo dele, né, dentro de um hospital, né, porque a gente quer que o paciente, né, tenha lá todo o seu atendimento prestado e que a gente consiga rapidamente deshospitalizar para que ele volte para a casa dele, que curta a família dele com saúde. Então, isso foi fundamental e, assim, na nova versão que a gente está colocando aí como 2.0, seria a pesquisa de satisfação que a gente vai incluir, mas a gente já colheu várias informações, né, de depoimentos de clientes que realmente ficaram muito felizes, né, da gente ter uma gestão mais de perto deles. Legal. Mais uma pergunta aqui da audiência é com relação a qual foi o maior desafio de vocês para conseguir implementar esse projeto? Foram as pessoas? Foi um desafio de tecnologia? Foi um desafio de processo? Né? Qual que foi o maior desafio para vocês conseguirem implementar um projeto tão bacana como esse? Então, foi um projeto bastante desafiador, né? A parte de tecnologia sempre é um fator muito relevante, né? Então, a gente viu, né, nessa oportunidade da MicroStrategy uma facilidade dos usuários já de manipular a informação, né, através lá dos dashboards, dos seus painéis. Então, na hora que a gente pensou em usar essa funcionalidade, a gente sentiu que seria mais fácil, né, para esses enfermeiros, esses médicos estarem lá manuseando a ferramenta. Então, assim, se eu colocasse, né, desses pilares que você trouxe, né, um dos grandes desafios foi, de fato, a questão de quais seriam os dados necessários que a gente precisaria estar colhendo para fazer a melhor gestão, né, além do trabalho que a gente já fazia aqui internamente. Então, foi a partir aí dessa troca junto com a equipe, né, que trabalha, que tem uma gestora dedicada, né, fazendo toda a gestão desses pacientes internados, a gente aí trocando, vendo as experiências, a gente trouxe para dentro dessa plataforma, né, essas informações, que foram bem importantes. Muito legal. Aqui uma outra pergunta que surgiu do pessoal da audiência é o seguinte: vocês já utilizam dados ou consideram utilizar em algum momento dados para combater fraudes? Tendo em vista que, né, a gente sabe que toda empresa que lida com um grande público e com uma operadora de saúde não é diferente, existem sim muitas fraudes, né? Então, a questão do público existe hoje já algum uso de dados no combate a fraudes ou se considera utilizar os dados para combater possíveis fraudes? Aí, Guga, você quer responder ou eu respondo?
Acho que a gente pode fazer uma dobradinha aí, né? Mas eu começando aqui, eu acredito que isso já é um projeto futuro que a gente está querendo fazer, né? Mas em complemento a isso também, eu já acredito que o nosso sistema ele tem uma capacidade não muito assim 100% focada nisso, mas a gente já pensa nessa questão de fraude justamente porque o sistema, de uma forma ou de outra, ele acaba trabalhando como uma auditoria ali do que está acontecendo, né? E ali dentro a gente também tem outras especialidades que a gente acaba criando. Então, por exemplo, se a enfermeira entra naquele momento para fazer uma avaliação de um paciente e ela analisa que aquela conduta pode ser de uma maneira diferente, ela tem a possibilidade ali de poder chamar algum outro profissional da nossa própria equipe, né? Ela pode chamar um médico da nossa equipe para ir no leito do paciente, verificar se aquela conduta que está sendo feita em cima dele é realmente a correta ou se a gente pode seguir por algum outro ponto, né? Claro que a gente não vai falar para o hospital o que, que ele deve ou não fazer, né? Mas a gente está ali em cima para ficar o máximo possível ali do lado do nosso cliente, né? Exatamente. Então, ter, né, essas informações, né, da ponta que antes ficavam dentro dos hospitais e agora trazendo para dentro da operadora, isso facilita a gente ter um acompanhamento e uma auditoria, né, evitando aí, né, possíveis fraudes, né, com isso. Acho que foi um dos pontos. Maravilha. Bom, pessoal, aqui tem uma outra pergunta, olha só que legal. Eu já estava querendo fechar aqui e apareceu uma pergunta. Ó. Também foi modelado com foco em faturamento, né? Então, acredito que ele queira saber se, em relação aos dados, né? Se os dados foram modelados com relação ao faturamento. Então, na verdade, no final de tudo, a gente buscava isso também, né? Porque essa linha de cuidados que a gente tem das internações é um ponto crítico que a gente tem aqui na nossa organização, né? Mas a gente tem essa veia muito forte aí desses casos de internação que a gente está conseguindo acompanhar. Dentro desse período todo da Unimed, a gente não tinha ainda nada relacionado ao que a gente construiu hoje, então esse foi um grande ganho da ferramenta, né? Que a gente não somente conseguiu enxergar essas pessoas que estão internadas, mas a gente está também potencializando esse cuidado que a gente está tendo lá na ponta com os nossos clientes, que eu acredito que faz total diferença, né? O cliente, ele conseguir enxergar que a empresa está ali do lado dele de mão dada naquele momento em que ele mais precisa, eu acho que faz total diferença para a gente. Aí o custo é uma consequência que a gente tem de todo esse trabalho que está sendo feito por essa equipe brilhante aí. Perfeito. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a participação de vocês. Acho que foi uma contribuição muito grande. Tanto o pessoal da indústria da saúde pode utilizar muito dos exemplos que vocês trouxeram, mas como também outras indústrias podem aproveitar as inovações que vocês apresentaram. Então, eu agradeço mais uma vez, em nome da MicroStrategy. A apresentação ficou excelente e encerramos por aqui. Muito obrigado. Thank you. Muchas gracias. Tchau.